esse é o programa Viva a Vida. E o programa Viva a Vida tem como objetivo sempre levar a você que está aí nos vendo um pouco de utilidade. Não só utilidade pública, mas também utilidade para a sua vida. Como? Levando a você informação, conhecimento, tudo aquilo que possa agregar, acrescentar na sua vida e lhe trazer satisfação pessoal e solução. E falando em solução de conflitos, né? Vamos falar sobre diálogo, vamos falar sobre as várias situações que ocorrem que nos fazem tanto mal, que trazem para a gente aí situações que a gente não quer, que acabam emperrando a vida da gente. Estamos aqui com o Dr. Antônio Carlos Osório. Dr. Antônio Carlos, muito obrigada por estar aqui. É um privilégio para a gente, uma grande honra recebê-lo. Dr. Antônio Carlos Osório é promotor de justiça e hoje em dia não só atua no Ministério Público, mas também como pessoa. Eu sou uma fã, uma admiradora, confesso, né? Me sinto lisonjeada com a presença do Dr. Osório aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre justamente toda a solução de conflitos, sobre diálogo. Dr. Osório, as pessoas são muito complicadas? As pessoas são complicadas porque aprenderam a complicar. As pessoas aprenderam, nós temos uma cultura que dificulta o diálogo. Apesar do diálogo ser uma ferramenta mais antiga do homem, a nossa cultura é de não fazer o diálogo, é de se afastar do diálogo e quando há o conflito é de brigar, ao invés de dialogar. Por que isso ocorre? Porque nós temos uma cultura de não dialogar, de não olhar olho no olho, de não ser assertivo, que é ser sincero, e de não procurar o outro quando está com problema. Então essa é uma cultura que nós temos e é uma cultura muito complexa e muito difícil de ser resolvida, porque ela depende de toda uma experiência que vem desde a infância, né? O diálogo é construído desde a infância. O senhor acha que não só com relação à família, ao próprio contexto familiar que estimula ao não diálogo, mas também a própria cultura latino-americana? É uma cultura muito do mundo ocidental. O mundo oriental, eu morei na Ásia, que eu fiz um trabalho pela ONU em Timor-Leste. O mundo oriental, ele tem uma facilidade maior de resolver os seus problemas através do diálogo. As pessoas verbalizam mais? As pessoas estão, é uma cultura mesmo. As pessoas estão acostumadas desde cedo a conversar, a resolver os seus problemas em casa, a resolver seus problemas com os vizinhos, através do diálogo. Então, isso é cultural. Aqui nós temos uma cultura do não, né? Não pode, não faça. A primeira coisa é não. A primeira coisa sempre é não. Não. Depois vai pensar, né? E os pais dialogam muito pouco com os filhos, os irmãos dialogam muito pouco entre eles. E agora, com o mundo tecnológico, com a tecnologia dos celulares e da internet, isso ainda complicou um pouco mais, porque as pessoas estão mais isoladas ainda. Se afastam mais. As pessoas se afastam. Verdade. E a ferramenta do diálogo, ela implica em algumas habilidades. Por exemplo, para dialogar, você precisa aprender a ouvir. Não há diálogo sem escuta, você precisa aprender a escutar o outro. Porque o diálogo são duas pessoas falando, né? São duas pessoas falando, senão fica monólogo. Existem pessoas que elas escutam, mas elas não ouvem. Sim, isso é muito comum. A pessoa não está acostumada, porque a escuta, ela implica em olho no olho e implica em escutar com os ouvidos, mas com o coração. Implica em você entender a dor do outro, entender o problema do outro, se colocar no lugar do outro, que é a empatia. E nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir o outro. E isso é desde muito cedo, né? O adulto, ele ouve muito pouco as crianças. A gente fala sobre as crianças, mas a gente fala muito pouco com as crianças, né? E essa cultura do diálogo, ela precisa surgir desde a infância, né? Desde a primeira infância, né? A gente precisa escutar a criança quando ela está brincando, quando ela quer mostrar um desenho para a gente entender o desenho dela, a gente precisa falar com ela. Mas o diálogo não envolve só a verbalização oral, porque existe também vários tipos de verbalização corporal, por exemplo, né? Várias linguagens, digamos assim. Tem a linguagem corporal, do comportamento, do olhar, né? Você vê às vezes um cãozinho. Como é que ele se comunica? É pelo olhar. E isso também não muda para o ser humano. Muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, mas o olhar dela está dizendo outra.
A gente também tem que entender isso, aprender a ler, né? Os pais, os professores, os adultos, eles precisam entender o que a gente chama de multissensorialidade na criança. Então, a criança, ela se manifesta através de múltiplos sensores, né? De múltiplas formas de manifestar o seu desejo, né? Um bebê, por exemplo, ele se manifesta não só, por exemplo, através do choro, mas não só um tipo de choro. Nós temos vários tipos de choro. Tem o choro do desejo, tem o choro da raiva, tem o choro da dor. É verdade. E também através da espontaneidade, através da brincadeira, através das manifestações, através do relacionamento com o adulto. Por isso que a criança precisa ser estimulada. E aí você leva isso para a vida. Você precisa trabalhar desde a primeira infância, na creche, na pré-escola, mas também na escola, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, essa cultura do diálogo, que é a cultura de promover a participação e promover a escuta do outro. Isso serve para pais e para professores. Quando você cria essa cultura do diálogo, como ocorre muito mais no mundo oriental do que no mundo ocidental, você resolve melhor os seus problemas. Você não precisa levar os seus problemas para outro resolver. Ou, por exemplo, judicializar os problemas, que é o que a gente vê acontecendo. Então não vou conseguir resolver aqui, leva para o juiz. Aí abarrota o poder judiciário de litígios, muitas vezes desnecessários, né? E isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa, né? Tudo leva para o Estado resolver. Para o delegado, para o juiz, para o promotor. Eu até tenho uma passagem que eu gosto de contar, que ocorreu comigo. Uma amiga estava com um problema muito sério com o vizinho e queria de todo jeito conversar comigo na minha casa. Eu a recebi. E ela contou do problema dela com o vizinho, que era um problema muito sério, que ia acabar dando até morte, né? Porque normalmente é problema de terra, problema de vizinho ia dar morte mesmo. Uhum. E aí ela chegou, contou o problema dela com o vizinho. Era um problema de relacionamento ali entre os vizinhos. O vizinho manchou o quintal dela, caiu um negócio no quintal dela, um começou a perturbar o outro, e ela reclamou com o síndico, depois não deu certo, ela reclamou com o conselho ali do condomínio, e depois levou para o delegado, virou BO, foi para o promotor, foi para o juiz, e nisso outros BOs foram sendo criados. Sim, e aí há desdobramentos. Aí né? há o que a gente chama de escalada do conflito. O conflito ele ganha um volume, né? Ele ganha uma escalada. Bom, aí ela foi em casa contando, nós estamos a ponto de ficarmos doentes e matar o outro. É isso que vai acontecer, porque daí a briga aumentou. O conflito ele passa dos diretamente envolvidos para os indiretamente envolvidos. Sim, agrega, vizinho, né, todos. Todos filhos, os envolvidos, família. Família toda fica envolvida e todo mundo começa a alimentar aquele ódio recíproco. E aí, depois de 2 horas de relatar o conflito para mim, ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, eu tenho uma solução que você não procurou. Eu falei, você precisa bater na porta do vizinho e falar que quer conversar com ele. Ela falou, não, mas não sei o que, não posso, porque agora já está na justiça. Tal. Falei, vai lá, bate e fala, eu vim aqui desarmada para conversar com você. Bom, isso foi num dia à noite, ela saiu de casa acreditando que isso ia dar certo. Eu falei, isso vai dar certo. No dia seguinte, por volta de 10 da manhã, ela falou, eu estou indo com o vizinho na delegacia para tirar os BOs que estão, que estão marcados, e ainda vamos levar o caso ao promotor para tirar a ação judicial. Eu falei, tá vendo como deu certo? Porque você procurou todos os caminhos e não procurou o principal, que é bater na porta do vizinho e tentar resolver com o vizinho aquele problema que você estava tendo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pegar o problema e deixar para o Estado resolver. Mas porque, às vezes, o diálogo é difícil. O diálogo é difícil porque você tem que sair do seu pedestal de poder ou daquela pessoa que entende que está certo o tempo todo, Exatamente. Né, dessa empáfia de que eu estou sempre certa, para ir até lá, baixar a guarda e resolver. Doutora Osório. E de forma muito humilde, porque a gente fala que no conflito, quando a gente ressignifica o conflito não é causado por uma pessoa, o conflito é causado por mim também. Lógico. Então, eu tenho que baixar, ser humilde e dialogar para compreender a própria culpa, compreender a própria responsabilidade, né? Exatamente. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo, já retornamos, olha, esse assunto é fenomenal. Não falei que ia ser bom? Fica aí, não sai daí que a gente já retorna aqui com o doutor Osório.
Olá, retornamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Antônio Carlos Osório. Ele é promotor de justiça e é especializado em resolução de conflitos. Olha só, a gente já conversou no último bloco sobre a necessidade do diálogo, que é essa cultura que não é implantada aqui no mundo ocidental, muito menos nas nossas famílias, e que a gente tem que estimular. Mas existem, doutor Osório, várias modalidades de resolução de conflitos, não é mesmo? Quais são? Nós dizemos que aqui no Brasil nós só tínhamos a opção do sistema judicial. Sim. Hoje já foi criado um sistema que a gente chama de multiportas, né? É um sistema de várias portas. Então, você pode, no primeiro instante, antes de procurar a justiça, procurar resolver seu conflito através de formas extrajudiciais de solução de conflitos. A primeira e a mais antiga é o próprio diálogo, né? O consenso direto. É o conversa olho no olho, né? Sempre resolve, sempre dá certo. É você procurar a pessoa e e contactá-la para negociar uma solução direta. É o consenso direto que a gente chama de negociação. A segunda forma é você procurar um CEJUSC, que é um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é ligado ao Poder Judiciário, mas não é uma solução judicial, é uma solução extrajudicial, que para resolver o seu problema através da conciliação. A conciliação é uma forma de solução que tem a presença de um conciliador. Que não necessariamente é um juiz de direito ou um advogado, não é uma pessoa... Não, é uma pessoa que está preparada para ajudar na solução daquele conflito, mas não é necessariamente uma pessoa... Fez um curso especializada nisso, especializada nisso, mas não é necessariamente da formação do direito. Então, o conciliador ele tem o poder, né? Ele tem a prerrogativa de interferir no conflito e tentar, através da interferência dele, ajudar numa solução melhor para aquelas pessoas. E tem o mediador, ainda desse sistema extrajudicial, nós temos um mediador. O mediador ele já não interfere diretamente na solução do conflito. Ele estimula as partes através de perguntas, através de mecanismos, de técnicas, para que elas próprias consigam uma solução para aquele conflito. Então, elas mesmas chegam a uma solução para aquele caso. Seria o quê? Um psicólogo, um terapeuta? Não é psicólogo. Não. Pode ser, tal qual o mediador, o conciliador, é um profissional... que é treinado para aquilo. Pode ser qualquer pessoa do povo, pode ser pessoa sem... Mas ele é treinado, é um coach? É um tipo um coach, pode ser uma pessoa sem formação. Aliás, os grandes mediadores são pessoas que estão acostumadas a lidar com gente, porque a gente costuma dizer que não adianta ter técnicas, ter conhecimento, ter formação, se você não sabe lidar com pessoas. E as pessoas são diferentes, E as pessoas são diferentes. Então, você tem que se livrar um pouquinho das ferramentas, das técnicas e saber lidar com pessoas. Então, agora, é claro que os mediadores mais comuns são advogados e são psicólogos, porque pela própria profissão que leva a isso, né? Mas assim, não há necessidade nem de ter formação jurídica, eu falo nem sempre que o advogado ele acaba fazendo um curso de terapia intensiva também, porque como é que ele vai auxiliar, ajudar um cliente dele que está passando por uma situação de conflito, muitas vezes emocionalmente já destruído, né? Sim. E se ele não tiver condições mínimas e sensibilidade mínima para ajudar aquela pessoa. Então, acaba tendo um pouco desse conhecimento, né, da psicologia, sim, da terapia, até pela própria necessidade. E o psicólogo, por sua vez, também, que atua na solução de conflitos, com certeza ele deve conhecer um pouco de leis. Perfeito, é um pouco isso. E aí nós vamos depois para o sistema judicial, que é o sistema judicial não. O sistema não consensual de resolução de conflito, quando você deixa o conflito para um terceiro resolver. Aí nós temos o sistema de arbitragem, que é um árbitro que resolve, e temos o sistema judicial em si, que é o sistema que você deixa a sua demanda, o seu conflito, para um juiz resolver. Então hoje nós temos esse sistema multiportas, né? São várias portas para a solução do seu conflito. Mas a porta mais fácil, mais antiga, ainda é o diálogo. Agora, às vezes o conflito ele adquiriu um contorno muito grande, uma complexidade muito grande, que é só através do sistema judicial para tentar resolver ainda, porque às vezes nem o sistema judicial consegue resolver. Muitas vezes acaba agregando, né, pessoas que não tinham nada a ver com aquele conflito principal e que acabam entrando em conflito entre elas, familiares muitas vezes, né, outros vizinhos, aqueles que são mais simpáticos a uma causa ou a outra e que querem. Agora,
A minha pergunta é o seguinte, a questão do poder. A pessoa, para ela encontrar uma solução, ela tem que baixar a guarda e ela tem que entender que ela não tem o poder absoluto, que ela não está certa o tempo todo. Isso é muito difícil de, às vezes, fazer com que a pessoa entenda que ela não tem essa disputa de poder, é isso que eu estou dizendo. Porque, às vezes, as duas pessoas estão disputando poder. O objeto principal do litígio já nem importa mais. Elas estão disputando quem é que tem mais poder. E a gente vê isso até em direito de família, né? Sim, isso acontece no divórcio. muito. Isso acontece muito e está muito ligado realmente a uma falta de cultura do diálogo. Porque se você tem uma cultura do diálogo, você vai direto, já tenta resolver aquilo, resolve de forma rápida aquilo. Já tira da frente, Tira né? da frente, para que o conflito não cresça. Então, por exemplo, você teve um incidente na rua, você esbarrou seu carro num outro carro. Qual é a melhor forma de resolver isso? É você parar, chegar para a pessoa e falar, olha, eu fui culpado, ou eu tenho parcela de culpa, vamos resolver isso, eu vou te pagar, me dá seu telefone e tal. As pessoas, às vezes, estão tão acostumadas a brigar ou a deixar para outro resolver, que preferem ir embora para casa, anotar o telefone e depois não liga mais, não procura resolver aquele problema. Só entra com o processo. E entra com o processo. Então, a melhor forma é você procurar diretamente se livrar daquele problema. E a melhor forma de se livrar daquele problema é enfrentar o problema, é buscar a solução daquele problema. Porque se você não busca a solução, aquele problema vai voltar para você e você vai precisar, talvez, de um órgão judicial para resolvê-lo, né? E, doutor, todo litígio é muito desgastante, não é verdade? A gente sabe que tanto o litígio, quando ainda está na esfera extrajudicial, quando já foi para a área, né, judicial, já está na esfera judicial, ele é muito desgastante. E ele traz desdobramentos, inclusive, com a perda de saúde. Sim. A gente sabe disso. Sim. E quando esse problema, a pessoa não dorme à noite, Sim. ela fica com tanta raiva, ela tem aquelas emoções tão fortes, poderosas dentro dela, como raiva, ciúmes e tudo mais, que acaba não permitindo que ela descanse. Exatamente. Né? E essa falta de descanso acaba atropelando muitas coisas na vida, Faz a vida da pessoa ficar patinando, não é? Por isso que é interessante que as pessoas resolvam logo os seus conflitos, para evitar que isso ocorra, porque a pessoa vai somatizando, ela vai alimentando aquilo, mesmo. Alimentando a raiva. A raiva, ela é um sentimento muito terrível, que leva à depressão, leva a outros problemas. Então é importante que a pessoa resolva logo, é importante que a pessoa perdoe, né, o causador do mal, porque se a pessoa perdoa, ela se livra do problema. O perdão faz bem para quem perdoa. Né? Eu brinco que a gente tem que perdoar até por egoísmo. Sim, porque o perdão vem para você. Gente. O perdão vem para você. Então, quanto mais cedo a pessoa se livrar do conflito, perdoar, resolver o problema, melhor para a pessoa, melhor para todos. Então, a solução consensual de um conflito, ela é importante para o grupo, é importante para todo mundo, sabe? Então, e para a sociedade como um todo. E para a sociedade como um todo. É necessário mesmo. Doutor Antônio Carlos, eu, de antemão, já agradeço a sua vinda aqui para nós. É, assim, um privilégio. Obrigado, eu que agradeço. Imenso, uma honra muito grande. Espero que retorne quando a sua agenda permitir, para a gente continuar conversando sobre esse assunto, mas também sobre os projetos que o senhor toca aí no Ministério Público, que eu sei que são aí, que vêm do coração e que auxiliam muita gente, muitas comunidades. Mas, independente disso, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos vendo ali do outro lado e que esteja vivenciando uma situação de conflito nesse momento. O que o senhor pode dizer para essa pessoa? A melhor forma de você procurar resolver o conflito é, em primeiro lugar, você fazer uma autocrítica, você falar onde eu errei, qual é a minha parcela de culpa nesse conflito e como eu posso fazer para me aproximar daquela pessoa com quem eu estou brigando para tentar resolver o problema. Então, o diálogo é a grande ferramenta para você resolver seu problema, mas para chegar nele você precisa alimentar uma humildade, chegar na pessoa e falar, olha, eu quero resolver esse problema amigavelmente com você, vamos, mesmo que seja para você levar um
ou não. Vamos tentar resolver isso? Vamos tentar resolver da melhor forma possível isso, porque também, às vezes, a gente não encontra uma solução para o problema. A gente consegue, às vezes, gerenciar o problema, mas ainda assim, tudo isso passa pelo diálogo. Então, o melhor conselho que a gente pode dar é: procure sempre dialogar com a outra parte. Para isso exige humildade, exige você chegar lá, na cara dura, bater, falar: olha, humildemente vim aqui conversar com você, mesmo que você leve ou não, insista que isso é importante. A melhor forma de resolver seus problemas é através do diálogo. Doutor Antônio Carlos, muito obrigada. Olha, foi excepcional o programa de hoje. Você não saia daí, porque nós vamos continuar conversando. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre a área jurídica. Eu vou dar dicas sobre imóveis. A gente vai falar sobre uso capião. Não saia daí. Olá, retornamos aqui com o nosso programa Viva a Vida. E o programa Viva a Vida tem como objetivo sempre levar a você tudo que for útil para resolver os problemas da sua vida, do seu dia a dia, e ajudá-lo a encontrar soluções. É isso que a gente quer. E nesse intuito, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre imóveis e sobre uso capião. Essa é a nossa orientação jurídica de hoje. Muito bem, o que é uso capião? Uso capião é uma forma originária de você adquirir uma propriedade. Mas o que é isso, doutora? Como é que funciona isso? Olha só, quando você compra um imóvel de outra pessoa, quando você vende, ou quando você adquire um imóvel por herança, por exemplo, não é originário, porque não está originando nada, você já está, vamos dizer assim, é derivado de uma outra propriedade que veio para você. Agora, a forma originária de adquirir, de aquisição de uma propriedade faz nascer uma matrícula nova. E aí é aquela velha história, o que é a matrícula de um imóvel? A matrícula de um imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Então, tem o cartório de registro civil, onde você tem lá a sua certidão de nascimento, não tem? E tem o cartório de registro de imóveis, onde tem a matrícula do imóvel, que seria a certidão de nascimento do imóvel. Então, tem lá uma gleba maior, que ela é dividida, ela é desmembrada em partes menores. Aí tem uma matrícula mãe, que a gente chama, uma matrícula da parte maior, e nascem várias matrículas pequenininhas para cada imóvel novo que surgiu. Ok? Isso, você está vendo aí a questão do nascedouro das matrículas, mas cada imóvel, então, vai ter uma matrícula. Quando você faz uso capião, aquela matrícula antiga do imóvel, ela simplesmente não vai existir mais. Vai nascer uma matrícula nova para esse imóvel que você está adquirindo através da declaração de uso capião. Mas para que serve? A uso capião é uma ferramenta jurídica para regularizar o seu imóvel. Muitas vezes você só tem a posse. E quando você só tem a posse do imóvel, não tem a propriedade do imóvel, não tem o domínio do imóvel, você não tem um imóvel no mesmo valor que deveria ter, vamos dizer assim, como se você tivesse o domínio e a propriedade. A gente tem aquela velha expressão que diz o seguinte: só é dono quem registra. E é verdade. Quem é dono do imóvel consta lá na matrícula do imóvel. Consta o nome dele lá, proprietário, fulano de tal. Se você não está constando na matrícula do imóvel, você não é dono. Você tem o quê? A posse desse imóvel. Mas se você tem a posse durante um determinado período de tempo, de forma mansa, pacífica, a sua posse não é uma posse viciada, vamos dizer assim, não foi uma posse adquirida através de violência, de clandestinidade ou de precariedade, você pode sim, se você já preencheu todos os requisitos, você tem durante um determinado período de tempo a posse daquele imóvel, você pode fazer a declaração, entrar judicialmente ou extrajudicialmente, ou direto no cartório, com a declaração de uso capião. E aí sim vai nascer uma matrícula específica para o seu imóvel. Olha só, e aí você passa a ser dono.
você regularizou, você passa de possuidor para proprietário desse imóvel. É lógico que o imóvel vai valer muito mais. Se você vender o seu imóvel só a posse dele, não passar escritura para ninguém, você não vai poder passar escritura se você não é dono. Lógico que você não vai vender pelo mesmo preço. Então, é muito importante regularizar. Acontece também, vou dar um exemplo assim, bem rápido, naquelas heranças, sabe quando tem a herança e os filhos acabam ficando cada um com um pedacinho de terra, quando é na zona rural, ou então cada um fica com o imóvel, mas não faz inventário. Então, eles são possuidores de fato daqueles imóveis. Porém, eles não têm a propriedade e muitas vezes não dá mais registro, não dá mais para fazer inventário. Então, dá sim, muitas vezes, para fazer uso capião e regularizar cada um o seu pedacinho de imóvel. Pode ser feito na zona urbana e pode ser feito também na zona rural. Existem várias modalidades de uso capião que nós vamos continuar conversando. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, você pode deixar lá no nosso canal do YouTube, que é Viva a Vida, programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Você procura lá, tem muitos internautas que deixam lá suas dúvidas, eu respondo todas. Nós temos o Facebook, Programa Viva a Vida, ok? E temos também o nosso Instagram, Programa Viva a Vida. Então, esse é um programa interativo e que leva para você a solução do seu problema quando possível.